Hoje eu quero mostrar para vocês uma forma bem simples de criar diagramas de bolhas usando o Canva, para que vocês consigam chegar em resultados como esse daqui, usando apenas uma ferramenta. Uma e somente uma, acreditem. Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que pensar, talvez, seja o que seria esse diagrama e como que você pode trabalhar com ele. Aqui eu tô partindo do pressuposto de que eu vou utilizar esse diagrama como uma espécie de setorização, para indicar quais são as macro áreas, macro regiões, macro questões que o meu projeto está demonstrando. E aí, partindo desse pressuposto, aqui eu entendi que eu queria fazer algo mais lúdico, mais representativo e não necessariamente algo muito formal e ortogonal. Por isso, eu entendi que essa representação, que tem um formato mais de bolha, um formato mais orgânico, seria o melhor para esse caso. E aí, como que a gente faz isso no Canva? O primeiro passo é trazer essa imagem para cá. Não sei se você vai estar trabalhando com algo para ser entregue ou algo mais inicial, para fazer estudos de setorização, de fluxos. Eu acho que funciona bastante para esses dois casos. Mas se você for trabalhar aqui, para trazer, a gente vai em Uploads e faz o upload dessa imagem, ou então do PDF, o que for, a gente consegue trazer esses dois tipos de arquivo para cá. E aí a gente já vai conseguir abrir ele dessa forma aqui. E aí, qual que é a ferramenta, então, que a gente vai utilizar? A gente vai usar aqui na barra, na lateral esquerda, a gente vai em ferramentas, e em ferramentas a gente vai encontrar as ferramentas de desenho. Então, a gente vai pegar ferramentas de desenho e a gente vai usar dois marcadores aqui. O primeiro, ele faz é o que a gente vai usar para fazer de fato as marcações, que até quando a gente passa o cursor e deixa, a gente vai ver que vai aparecer que ele é um marcador, de fato, é como se fosse um marca-texto. E o outro que a gente vai utilizar é o lápis, porque com ele a gente vai escrever de fato quais são os elementos que a gente quer trabalhar. Essa parte eu vou explicar para vocês dessa forma, mas eu também vou dar outra possibilidade para os casos em que você não tem o recurso que eu tenho, que foi o que eu utilizei para fazer dessa forma aqui. Eu utilizei uma mesa digitalizadora para escrever dessa forma, que eu acho que me ajuda bastante a desenhar. Enfim, é um recurso que eu tenho explorado bastante ultimamente, tanto para estudos quanto para essas áreas de projeto. Eu acho que é algo que tem me ajudado bastante nesse sentido e que eu queria trazer aqui para vocês. Já tem vídeo mostrando como que eu fiz essa implantação, inclusive, só que em outra situação. É até legal que eu vou trazer peças diferentes desse mesmo projeto, que inclusive também é o projeto que a gente trabalha na nossa oficina de diagramação. Então, por mais que lá eu indique que você trabalhe com um projeto seu, o projeto que eu uso como base é esse, que é uma habitação coletiva. Se você tiver interesse na nossa oficina, já sabe, é só falar com a gente ou então ir no link da descrição, lá no nosso site, e conhecer, porque com certeza vocês vão sair de lá com muito conhecimento, muito know-how e, enfim, com novas possibilidades de representação, que é o nosso objetivo por aqui, não é mesmo? Bom, primeiro ponto é entender quais são essas macroáreas que serão representadas. E aí, para além disso, eu optei por fazer algumas setas representando alguns possíveis fluxos, mas aqui a gente poderia ir bem além. Eu poderia separar fluxos que são restritos, fluxos que são públicos. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, ó, algumas peças de como que isso ficou na nossa implantação que a gente trabalhou. Essa implantação eu fiz em outro programa, se vocês quiserem saber mais, eu vou falar dela lá na oficina um pouquinho. E aí, para fazer isso, então, a gente vai primeiro, então, pegar o marcador e com esse marcador a gente vai selecionar e segurar e fazer esse desenho. Só que quando a gente faz esse desenho, tem um ponto importante. A gente já tem que fazer ele e já pintar, no caso, já achurar, porque assim, quando você terminar, já vai ficar tudo certinho. Se você fizer, por exemplo, só o contorno, fiz contorno e depois quiser pintar, não vai dar tanto certo. Porque aí, como é um marcador, vai ficar com aquela sobreposição que não é interessante. Então, pra gente ter algo mais identitário, algo mais, assim, único, literalmente único, que a gente tem uma representação somente, então a gente vai vir fazer de uma vez, tudo de uma vez, depois a gente solta. E a gente faz isso para todos os elementos. Aqui a gente consegue mudar a cor, vindo aqui em cor e selecionar as cores que a gente vai trabalhar. E aí cada um desses setores a gente vai especificar com uma cor específica. E por que que isso é importante, especificar com cores específicas? Esse tipo de diagrama, ele também serve para que a gente consiga ter uma visualização um pouco maior, quantitativa. Esse não é essencialmente o meu caso e o meu objetivo, mas pensa só, se você tem uma ideia onde você quer fazer um fluxograma, um diagrama, alguma coisa que mostre quanto da área do seu térreo é de uso X e quanto é de uso Y. Você pode usar esse tipo de diagrama para passar essa ideia, para pelo menos a pessoa ter uma noção
de separação mesmo. Então, eu tenho 200 metros quadrados que é voltado para esse setor e 100 para o outro. Então, eu posso mostrar isso mais graficamente. Então, uma parte dessa mancha ser de um tamanho mais expressivo do que a outra, nessa proporção, para que a gente consiga ter uma noção um pouco maior e ver se de fato essa solução projetola está atendendo ao que a gente está propondo ou não. É até uma forma da gente perceber isso. Então, às vezes, você vai perceber que você está superdimensionando alguma coisa ou o oposto disso. É claro que esse não é o único recurso que você pode utilizar para fazer esse tipo de representação, mas é uma possibilidade para ter essa noção. E aí, feito isso, eu reproduzi isso para todas as áreas. Então, e por fim, os fluxos eu marquei com um laranja, um tom de laranja mais forte, mais denso. Só que aqui eu usei o lápis, como eu falei. Na verdade, se eu for ser bem sincera, nessa parte aqui a gente consegue utilizar a segunda ferramenta também, que é a caneta, que a gente tem uma ponta mais grossa. Mas não que a gente não consiga fazer com lápis, porque quando vocês clicam, e aí se vocês verem aqui nessas 3 linhas em configurações, vocês conseguem aumentar a espessura. Então acaba que o lápis e a caneta são ferramentas muito próximas em questão de funcionalidade. Então vai muito de você mexer no parâmetro e ver qual que faz sentido, mas independe nesse caso. E por fim, eu vim aqui com lápis, deixei uma espessura menor, se eu não me engano eu trabalhei com 3 ou 2. E dentro disso, eu comecei a, de fato, descrever o que seria, tipo, a recepção. Aí eu vim e, de fato, escrevi recepção, ou enfim, canteiro, bicicletário, e fui fazendo tudo isso. Aí você vai me perguntar, mas como você fez isso, assim? Dá pra fazer isso com mouse? Dá pra fazer isso com mouse. Eu, particularmente, não é algo que eu costumo fazer. Mas, se, por exemplo, você não tem uma mesa, nada te impede de utilizar aqui mesmo nessa barra a ferramenta de texto. Então, você vai puxar o texto, vai criar um texto aqui e você vai digitar e fazer isso com um texto aqui padrão do que já vem no próprio Canva. Que também funciona muito, inclusive, de repente, se você gosta de algo mais organizado, talvez até te atenda melhor do que a própria caneta, né? Que a caneta, ela tem esse perfil de trazer algo mais de croquis, de fato. Mas era a minha intenção, eu tava fazendo um croquis. Então, pra mim, funciona muito também nos dois casos. Fica a critério. Bom, por hoje era isso que eu queria mostrar. Eu vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, essa aqui é uma representação com esse tipo de diagrama. Essa seria uma implantação. E essa daqui seria uma imagem desse projeto. Enfim, são várias formas de representar, várias possibilidades que a gente tem e que a gente pode explorar. E que hoje eu quis trazer mais uma delas aqui pra vocês, queria trazer algo novo, algo que eu ainda não tinha feito. Acho que foi bem legal. Me conta aqui nos comentários se tem alguma dica, se tem alguma coisa que você gostaria de ver por aqui. Se você quiser aprender assim, quero aprender tal coisa, me conta que eu tô sempre dando uma olhada, eu respondo na medida do possível. E se você tiver interesse na oficina, mentorias e consultorias, só falar com a gente. E é isso. Como sempre, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima. E tchau, tchau, pessoal.